Boa noite, meus queridos. Vamos começar mais uma aula nossa, em que a gente começou a tratar na última aula sobre contrato de compra e venda. A gente vai continuar com o nosso assunto aqui. O que a gente estava discutindo na última aula, quando a gente começou a tratar de compra e venda? Que o contrato de compra e venda, apesar de não ser o mais antigo, o primeiro contrato, é o mais importante. É o primeiro que a gente vê no Código Civil, quando começa a falar nos contratos em espécie, justamente no artigo 481, com o contrato de compra e venda. Então, a gente termina a teoria geral e começa com os contratos em espécie, falando de compra e venda, em especial em função da importância dele, de ser um contrato que a gente faz diuturnamente e que, em função disso, ele merece um cuidado maior. O direito ele tem que se debruçar sobre esse contrato com um cuidado maior, porque eu posso fazer essa compra e venda em relações empresariais, em relações civis, em relações de consumo, e a gente está criando aqui uma teoria geral do contrato de compra e venda. Então, os contratos mais antigos seriam outros, por exemplo, contrato de permuta, ou de escambo, ou troca. Mas o mais importante que a gente vai ter aqui vai ser o contrato de compra e venda. E aí o que eu coloquei para vocês? Além dos elementos gerais de existência de todo e qualquer negócio jurídico, seria agente, objeto e vontade, a gente ainda vai ter como elemento de existência, mas aqui elemento específico de existência da compra e venda, coisa e preço. A gente já viu o preço, pelo menos em grande medida a gente viu, a gente ainda vai falar aqui alguma coisa sobre pagamento, depois de falar de coisa, mas a gente já viu o preço, e quando falou de preço, eu falei para vocês que eu dependo da existência de uma moeda, e a gente falou, além de uma breve evolução histórica da moeda, a gente chegou a fazer uma discussão até se seria contrato de compra e venda, se seria a troca, a utilização de criptoativos, de contratos em que eu tenho um bem, uma coisa de um lado, mas do outro lado tem aquilo que a gente convencionou chamar de criptomoeda. Dentro dessa ideia, eu falei para vocês, o Código Civil proíbe qualquer contrato com qualquer pagamento, a não ser os contratos que ele autorize, contratos que sejam feitos com moeda estrangeira ou com ouro. E aí nada se fala, obviamente, de criptoativos, porque, na verdade, o criptoativo, a gente não tinha nem a pretensão de ter criptoativo quando foi lançado o Código Civil. Por mais que a gente já tivesse internet, ainda não existia essa figura. Então, a gente vai começar a entender o que é o preço quando a gente vê o que é moeda e vai ver como é que pode ser fixado esse preço. Então, no resumo geral que eu sempre faço para vocês no começo de aula, o preço pode ser fixado num ajuste entre as partes. Esse ajuste pode ser uma negociação ou só eu concordar com o preço que foi fixado. Ah, professor, mas você não falou na outra aula que eu concordar com o preço fixado não seria nulidade do contrato? O contrato não seria inválido por conta disso? Não foi isso que eu falei. Eu falei que eu não posso realizar a compra e venda e deixar o arbítrio de uma das partes a definição do preço. Mas você concordar com o preço que foi definido, proposto pelo comprador ou pelo vendedor, isso pode, isso não vai invalidar o contrato. O que invalida o contrato é, vamos fazer compra e venda, bote preço. Bote preço no que você vai vender, ou eu boto preço naquilo que eu comprar. Eu não posso fazer compra e venda desse jeito. Eu não posso deixar apenas para uma das partes definir. Eu posso concordar com o preço dela, mas isso é uma negociação. Se eu tiver algum nível de discordância, eu posso discordar? Se eu posso, não vai haver invalidade do contrato. Mas se eu não posso, eu estou deixando o arbítrio de uma das partes. Mas eu disse para vocês, eu posso deixar para que um terceiro, um avaliador, faça a avaliação desse bem que define o preço. Eu posso definir que vai ser uma média do mercado. Eu posso dizer que é um preço tabelado. Eu tenho várias formas de você utilizar a fixação do preço. O que não pode é deixar arbítrio de uma das partes. E o que não pode é que esse preço seja fixado em moeda estrangeira, a não ser nos casos que a lei estabelecer expressamente. Isso a gente já viu no Código Civil, vocês estudaram lá em Direito das Obrigações, e aí a gente está repetindo aqui, já que o contrato é a principal fonte das obrigações. Então, a gente já vê em grande medida preço. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver coisa.
E aí, no final da última aula, eu fiz uma brincadeira com vocês. O que eu disse? Olha, esse livro aqui, ele pertence a quem? Eu disse para vocês, esse livro aqui, desse autor, pertence a quem? E vocês disseram, a você, porque você está carregando, está na sua biblioteca. O livro, fisicamente falando, enquanto coisa, me pertence. Mas o livro, enquanto direito autoral, a propriedade intelectual de ter produzido aquele livro, o livro pertence ao autor. É a mesma coisa de um filme, a mesma coisa de um quadro, a mesma coisa de uma música, as propriedades intelectuais, isso pensando em direitos autorais. Mas a gente também pode estender para o direito empresarial as propriedades industriais. Invenção, marca, modelo de utilidade, desenho industrial, indicação geográfica. Tudo isso corresponderia a propriedades intelectuais, enquanto bens imateriais, eles normalmente têm na lei específica que regra esse tipo de bem, tanto a lei de direitos autorais como a lei da propriedade industrial, tem a regulamentação dos contratos que tratariam da licença de uso ou da cessão desse direito que corresponde a um bem imaterial. Dentro dessa ideia, o que a gente vai ver aqui? Quando a gente vai falar de contrato de compra e venda, a gente normalmente está falando de quê? De coisa. Não coisa no sentido, por exemplo, que a Maria Helena Diniz coloca na coleção dela de Direito Civil, que ela coloca como coisa, como gênero e bem como espécie. Eu prefiro a ideia aqui de coisa como espécie e bem como gênero. Por quê? Aí até uma coisa que eu não falei com vocês, mas vocês estudaram no segundo período. Quando a gente fala de bem, eu estou falando de tudo aquilo que seja valorável. Tudo aquilo que se atribui um valor econômico ou não econômico, a gente vai dizer que é um bem. Ah, professor, então quer dizer que a minha vida é um bem? É um bem. Só quando a gente define essa ideia, é a definição da ideia de um bem da vida, um bem jurídico. Quando a gente vai restringir para aquele bem, que é objeto de estudo do direito civil, nos bens, e é isso que a gente está falando aqui, não basta a valoração, ou a possibilidade de valoração. Você também precisa ter a apropriabilidade. Então, tudo aquilo que seja eventualmente apropriável e valorável, mesmo que esse valor não seja economicamente mensurável, não possa definir em números, em preço, por exemplo, um livro desse me custou 80, 90, 100 reais. Só que esse livro foi a primeira edição e eu tenho um autógrafo do autor, tá com a dedicatória do autor. Esse preço, para mim, aumenta muito. Por mais que você diga, eu não gosto desse autor, essa assinatura, para mim, não vale de nada. Para mim, o livro com ou sem assinatura do autor dá no mesmo. Só que, para a pessoa, existe um valor intrínseco aí. O valor não necessariamente vai ser econômico. Então, tudo aquilo que seja valorável, não necessariamente econômico. Então, a foto da sua namorada, a foto do seu namorado, uma foto de um filho, de uma mãe, de um pai, tudo aquilo que não seja economicamente mensurável, ou mesmo que seja um carro, uma casa, a gente, se tiver a característica da apropriabilidade, a gente passa a ter isso como um bem. E aí essa ideia de bem é justamente o bem que vai ser objeto da nossa discussão. Esse bem, se ele for corpóreo, material, é a coisa. E aí, quando a gente fala de compra e venda, coisa por preço, é exatamente isso que a gente está falando. E o bem incorpóreo, o bem imaterial? Eles normalmente são objetos de contratos de licença ou de cessão de uso desse bem, em que você pode estar negociando com lei especial. No caso, o contrato de compra e venda, regulado pelo Código Civil, ele fala sobre coisa, ele não exclui necessariamente os bens imateriais, mas isso vai depender muito da noção que a pessoa vai dar para essa relação. Pensando de uma forma mais, vamos lá, mais aberta, mais em sentido amplo de compra e venda, até esses contratos também seriam forma de compra e venda. Ah, eu comprei uma música. Você não comprou a música, ou CD, ou DVD, ou acesso dessa música num serviço de streaming. Você comprou a música mesmo, você é dono da música. Toda vez que tocar, vai entrar no seu bolso dinheiro. Então,
Pensando em sentido lato, não deixa de ser compra e venda. Pensando em sentido restrito, a gente restringe mais esses contratos dos bens e materiais para aqueles contratos específicos de lei. Então, isso a gente já falou na nossa última aula. No finzinho da última aula, a gente vai começar a pegar o gancho daqui para entender como é que funciona essa questão de coisa. Quando a gente vai falar de coisa, e aí pensando, repito, em coisas materiais, em bens materiais, a gente vai ter bens ou coisas móveis e bens ou coisas imóveis. O que seriam bens móveis, o que seriam bens imóveis? Mais um assunto que vocês estudaram já um ano atrás. Quando vocês estudaram bens materiais móveis, vocês viram que bem móvel é tudo aquilo que é suscetível de movimentação por força própria ou por força alheia. Então, um carro, um celular, são bens móveis, ou porque tem força própria ou porque tem força alheia. Professor, e os animais, como é que ficam? Nesse caso, os animais, a gente vai ter uma outra discussão. No texto da lei, quando a gente fala de bem móvel, eu estou me referindo também aos bens, aos animais. Só que, quando a gente fala de animal, uma tendência que a gente tem no mundo, e o Brasil não vai ser diferente nesse ponto, só que a gente está mais atrasado, é definir os animais como sujeitos de direito não personificados. Eles seriam seres sencientes. Eles teriam não uma forma de comunicação, mas eles teriam, vamos lá, sentimentos, em que poderia acarretar um sofrimento a ele, e por conta disso, o direito opta por protegê-los. Ao proteger, ele deixa de ser uma mera coisa, um objeto, e passa a ser um sujeito. Então, dentro da divisão do direito, que o direito a gente vai dividir em sujeitos e objetos. Tudo aquilo que seja atribuível direitos ou deveres, a gente vai chamar de sujeito. Não necessariamente pessoas, e muito menos pessoas humanas. Mas tudo aquilo que você atribui direitos e ou deveres, você vai dizer que isso é um sujeito de direito. Mas se você não atribui um direito, você não atribui um dever a uma determinada figura, isso vai ser um objeto. Então, meu livro, ele não tem direitos. Eu tenho direito. Que direito? Direito de propriedade do livro, por exemplo. Mas o livro em si, ele não tem direito algum. Ele é um direito meu, ele é uma propriedade minha. E aí, dentro dessa ideia, a gente vai ter que ter um cuidado para separar os sujeitos dos objetos, e dos objetos do que a gente vai falar, os objetos que sejam valoráveis e apropriáveis, que aí vão ser os bens. Então, os bens móveis são aqueles suscetíveis de movimentação por força própria ou força alheia. E aí é o bem móvel por natureza, que a gente vai ter uma outra figura, que são os bens móveis por força de lei. Então, direitos reais sobre bens móveis, por exemplo, um penhor, é considerado também bem móvel. Direitos pessoais, direitos e deveres, obrigações, são bens móveis. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de uma dívida ou vai falar de um crédito, eu estou falando de um bem móvel. Então significa dizer que eu posso negociar uma dívida, posso negociar um crédito? Pode, faz parte do seu patrimônio. O patrimônio é o complexo que você tem de objetos que lhe pertencem. E esse patrimônio vai também ser composto por crédito e débito. Por isso que quando a gente faz declaração de imposto de renda, por isso que quando a gente faz um balanço, a gente não só avalia o que tem como bem físico, que tem de bem incorpóreo, mas também vai avaliar os bens créditos e bens débitos. Eles também compõem o meu patrimônio e também são bens. E também vai ser considerado bem a energia que tenha valor econômico. A energia a qual você atribui um valor econômico também vai ser considerado um bem. Então, quando eu compro da Equatorial energia, o que eu tenho? Eu estou adquirindo um bem, que é a energia elétrica, porque tem um valor econômico. Tanto é que se eu faço um gato na minha casa, o crime que eu cometo é crime de furto. Por quê? Porque eu estou tirando da Equatorial uma energia que pertence a ela, que é um bem móvel, porque é uma energia com valor econômico, e quando eu faço
essa retirada de forma ilegal da Equatorial para o meu uso, sem que eu pague por isso, ou sem que eu pague na integralidade por isso, eu cometo crime de furto. Então, não tem no Código Penal o crime de gato. Está lá, do gato, pena de tanto a tanto. Vocês não vão achar isso no Código Penal. Mas vão achar o crime de furto. Por quê? Porque energia é bem móvel. Então, vejam, como é que eu transfiro a propriedade, já que o contrato de compra e venda tem como função a transferência da propriedade da coisa do vendedor para o comprador? Como é que se transfere a propriedade dos bens móveis? Eles vão ser transferidos por tradição. E aí a gente vai ver daqui a pouco, eu vou falar primeiro de bem imóvel, depois eu volto para isso, a gente vai ver a discussão sobre as formas de tradição, porque isso vai ser importante aqui para o contrato, para uma coisa que eu vou falar para vocês, que seria o quê? O contrato de compra e venda é um contrato consensual, ele está perfeito e acabado só quando eu tenho vontade de vender e você tem vontade de comprar, ou o contrato de compra e venda depende da entrega da coisa para existir a compra e venda. E aí ele seria um contrato real, pois sem a entrega da coisa não haveria compra e venda. Vai ser importante essa discussão, se o bem é móvel ou imóvel, e como se dá a tradição e como se dá a transferência no caso dos bens imóveis, porque a gente vai ver aqui uma série de questões na compra e venda que envolvem este momento, a entrega da coisa. Então, a gente vai ter que ver como é que isso funciona. Deixa eu abrir aqui só, que alguém fez um comentário. Também poderia haver fraude. Pode haver fraude, mas aí o crime principal, quando você está falando de gato, é furto. Tá? Você pode ter fraude se tiver acompanhado de alguma outra coisa, de algum outro fato, mas o crime principal aí é o crime de furto. Mas vejam, o que a gente vai ter aqui, que é importante a gente destacar? Se eu tenho um bem móvel, eu transfiro a propriedade dos bens móveis, via de regra, mediante a tradição. E se for um bem imóvel, o que é bem imóvel? Bem imóvel é tudo aquilo que seja suscetível, seja insuscetível de movimentação. Por quê? Porque é o solo e aquilo que você, natural ou artificialmente, agrega ao solo. Então, quando eu digo, eu tenho um imóvel, o imóvel, quando eu estou falando, é o quê? É o terreno. Porque se eu estiver falando do prédio que eu construí, quando eu falo prédio, não é um edifício, a gente está falando aqui de qualquer tipo de construção. Pode ser uma casa-terra, pode ser um sobrado, ou pode ser um edifício mesmo. Qualquer edificação, ou seja, qualquer lançamento artificial que se dê no solo, na construção que você faça no solo, você vai chamar isso de prédio, é o termo que o Código Civil usa. Então, quando eu construo um prédio num determinado imóvel, esse prédio também é imóvel. O solo é o imóvel, mas aquilo que você agregue natural ou artificialmente ao solo também vai ser imóvel. Isso é aquilo que a gente chama de bem imóvel por natureza. Mas eu também vou ter os bens imóveis por força de lei. Né? E eu também vou ter os bens imóveis por ascensão física. Então, aquilo que for bem imóvel por natureza, que é o solo, e aquilo que naturalmente se agrega ao solo, é bem imóvel por natureza. Você pode acrescentar por um artifício, ou seja, por um trabalho humano, por uma manufatura do homem, acrescentar uma construção ali. Qualquer construção que eu fizer é um bem imóvel por ascensão artificial, por ascensão física. E a gente vai ter o bem imóvel por força de lei. O que vai ser bem imóvel por força de lei? O direito à sucessão aberta, então, quando a pessoa morre, em automático se abre a sucessão, e os herdeiros, pelo princípio do Cesine, passam a ser os proprietários do espólio, dos bens, dos direitos e deveres pertencentes ao decujus, ao falecido, e vai ser também bem imóvel, por força de lei, os direitos reais sobre bens imóveis, por exemplo, as hipotecas. Então, se eu tenho um bem móvel e eu dou ele em garantia, eu faço um penhor. Isso é um direito real sobre bens móveis. Os direitos reais sobre bens móveis são móveis por força de lei. E se eu tenho uma garantia, se eu dou em garantia um bem imóvel, o que eu tenho é uma hipoteca. E aí é um direito real sobre bem imóvel, logo as hipotecas também são bens imóveis. Então, os bens móveis e imóveis, eles podem ser transferidos à propriedade. Aí a gente vê o quê? Que eu vou transferir a propriedade
dos bens móveis mediante tradição, via de regra. Tem 2 exceções. E os bens imóveis eu vou transferir mediante registro. O que é o registro? Aí talvez seja a maior comprovação que aqui no Brasil os contratos de compra e venda são contratos consensuais e não contratos reais. Se o contrato, para ser real, você tem que ter um ato suplementar, que seria, em tese, a entrega da coisa, eu não preciso entregar a coisa para ter compra e venda. A compra e venda existe de per si, independentemente da tradição da coisa, da entrega da coisa. Mesmo que eu não entregue a coisa, eu já tenho a compra e venda. Por quê? Porque é um contrato consensual. Ah, professor, mas de que adianta fazer contrato de compra e venda se eu não vou ter a entrega da coisa? A entrega da coisa tem a ver com a de implemento. A entrega da coisa não tem a ver com o contrato. Então, não é da essência do contrato entregar a coisa, e sim da execução do contrato. Então, como é que a gente vê isso bem? Vejam os bens imóveis. Como é que eu faço a compra e venda de um bem imóvel? Por exemplo, eu posso fazer verbalmente a compra e venda de um bem imóvel? Não. Eu posso fazer por escrito, por uma escritura particular, a compra e venda de um bem imóvel? Posso, mas depende. Depende de quê? Do valor da coisa vendida. Os bens imóveis de valor de até 30 salários mínimos, então vai dar aí 30 mil e quebrados, 1.045 vezes 30, você vai poder fazer através de uma escritura particular. Aí vocês vão perguntar, mas quem é que tem imóvel com valor tão baixo assim? A gente tem bem imóvel com valor muito mais baixo do que isso. E aí a ideia geral é que esses bens de pequeno valor, bens imóveis, obviamente, de pequeno valor, não seja necessário você fazer escritura pública para você reduzir o gasto do comprador e do vendedor na negociação e simplificar a venda. Em especial por quê? Porque imóveis de pequeno valor estão normalmente em regiões mais pobres e pertencem a pessoas mais pobres. E que seria extremamente caro fazer uma compra e venda pública num cartório de ofício e notas para depois levar ainda a registro. Então, o que a pessoa faz? Ela faz a compra e venda por escritura particular, ela digita lá numa lan house, num computador de alguém que lhe emprestou, ou mesmo da pessoa, faz a venda, firma o negócio e leva a registro. O contrato é aquela escritura particular. O registro é a execução desse contrato. Por quê? Porque o registro é o que faz transferir a propriedade. Mas o contrato em si, a escritura particular ou pública, não é necessária a escritura para ter a compra e venda. A compra e venda existe na hora que você fez a escritura. A transferência da propriedade depende da escritura pública ou particular, particular até 30 salários, pública em qualquer valor, pode ser abaixo ou a maior, acima de 30 salários mínimos, e depois, munido dessa escritura, que eu levo no cartório de registro de imóveis para poder registrar a transferência da propriedade. E aí vem aquela frase, para eu poder responder algumas considerações que digitaram aí, aquela frase que a Associação de Notários normalmente coloca em propagandas: só é dono quem registra. Então, quando os registradores, os notários, eles dizem só é dono quem registra, é porque a transferência da propriedade dos bens imóveis depende de registro, não da compra e venda. Para você fazer o registro, você vai fazer o registro da compra e venda. Mas quem só tem a compra e venda, por si só, não tem a propriedade. É a mesma coisa no bem móvel. Eu vendi para você um celular agora, está feita a venda, a gente pode ter feito verbalmente, a gente pode ter feito por escrito, tanto faz. Mas a execução, que é você pagar, e a execução, que seria eu entregar o aparelho, aí é cumprimento do contrato, é outra coisa. Mas vamos lá, deixa eu ver aqui que andaram mandando algumas considerações. Deixa eu ver aqui. O Olival está comentando aqui, perguntando. Então, basicamente, a tradição se cumpre pela entrega da coisa ou pelo registro da coisa. Não, Olival, para explicar. A tradição a gente usa só no bem móvel. Nos bens imóveis, o que transfere a propriedade é o registro.
Então, quando você fala, basicamente a tradição se cumpre ou pela entrega da coisa ou pelo registro da coisa, não. A tradição, ela pode ser real, consensual ou simbólica. E aí, em tese, a entrega da coisa, que vocês vão ver que na tradição simbólica e consensual, a gente mexe um pouquinho nessa ideia. Mas, em tese, sim, é a entrega da coisa. Registro é uma outra coisa. Então, para os bens móveis, se transfere a propriedade mediante tradição. Para os bens imóveis, se transfere a propriedade mediante registro. Só vai ter duas exceções aqui para bens móveis, que normalmente vocês não imaginam qual é essa exceção. Quando a gente está de forma presencial, eu faço a brincadeira, eu pergunto, e aí, qual é? Aí vocês vão me dizer o que a maioria acaba dizendo sempre. Ah, não, eu já sei o que é. É carro. Carro só se transfere mediante registro. Se você não assina o DUT, o Documento Único de Transferência, e registra no DETRAN essa transferência, você não tem a transferência da propriedade do veículo. Não. Veículo se transfere por tradição. O DUT serve para você ter a documentação em seu nome. O DUT serve para ser encaminhado multa, para ser encaminhada responsabilização por infrações. O DUT serve para que o DETRAN saiba quem é o verdadeiro proprietário para poder tributar, fazer as cobranças da amarelinha, do IPVA. Então, eu faço a transferência da propriedade mediante a entrega da coisa. Isso é importante ser levado em conta porque, por exemplo, vendi meu carro para vocês. 15 minutos depois que eu entreguei, mesmo que vocês ainda não tenham transferido, vocês atropelam e matam a pessoa. Se eu emprestei esse carro para vocês, é minha responsabilidade. Eu vou responder financeiramente junto com vocês. Por quê? Porque apesar de não ter uma culpa aparente minha, tem culpa. Tem uma culpa em elegendo e em vigilando. Eu elegi a pessoa errada para usar o meu veículo e não a vigiei de forma correta. E quando ela atropelou alguém, também vai ter a minha responsabilidade. Mas se eu vendi o carro, entreguei para você, mesmo que você não tenha feito o registro, mesmo que a gente não tenha assinado o DUT, a responsabilidade é inteiramente do comprador, não é mais do vendedor. A gente vai ver isso já já. Então, para os bens imóveis, é só registro. Para os bens móveis, regra geral, tradição, e com duas exceções: aeronaves e embarcações. Então, se você tem um navio, se você tem um avião, só se transfere a propriedade destes veículos, não é carro, é navio e avião, só se transfere a propriedade mediante registro. Então, quando você faz o registro, você transfere a propriedade desse bem, apesar de ser um bem móvel. Então, os bens móveis, a propriedade se transfere por tradição, à exceção de avião e navio, que o registro é necessário para a transferência da propriedade. A transferência da propriedade para os bens imóveis é só registro. Então, vamos lá. Para ver aqui, a Anne colocou. No caso de compra de chaves do imóvel, é feita da mesma forma que a escritura particular. Anne, você comprar as chaves do imóvel, você está comprando o imóvel. Tá? Aí, eu vou responder para você já já, até porque isso entra num dos exemplos que eu tenho aqui para falar de tradição. Então, vamos lá. Vocês entenderam até aqui que se o bem é móvel, eu transfiro por tradição, e se o bem é imóvel, eu transfiro por registro. A exceção de dois tipos de bens móveis, que seriam aviões, e aeronaves e embarcações navais. Então, um navio, um barco qualquer, você só transfere a propriedade mediante o registro. Então, visto isso, o que a gente vai perceber? É ainda um pouco mais complexo quando a gente vai falar desse assunto, porque quando a gente vai falar de bem móvel, eu vou voltar daqui a pouco ainda a falar do contrato enquanto contrato de compra e venda consensual e real. Vou querer fechar a ideia. Mas, falando de bem móvel, tradição não é o que vocês imaginam apenas. Normalmente, o que a gente pensa de tradição? Por exemplo, estou vendendo esse copo para vocês aqui, e aí a entrega desse copo fisicamente vai ser necessariamente a minha tradição. Isso é tradição? Isso é tradição. Isso é aquilo que a gente chama de tradição real. Só que a tradição ela pode se dar de três formas. Ela pode ser real, ela pode ser consensual ou ela pode ser simbólica.
que é tradição real? É a entrega efetiva da coisa. O que é tradição consensual? Consensual, consensualismo, consenso, acordo de vontades. O que é tradição consensual? Você ajusta como vai ser entregue a coisa. Não só numa determinada localidade, mas para alguém. Por exemplo, eu compro uma determinada mercadoria e nunca foi entregue para mim essa mercadoria. Por quê? Porque eu quero dar de presente para outra pessoa. Eu quero fazer uma estipulação em favor de terceiro e colocar que vai ser entregue para minha sobrinha Amanda, em São Paulo, um livro que eu estou comprando para ela. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu faço com o acordo de compra e venda, eu faço um consenso para dizer, olha, apesar de eu ser o comprador, não me entregue a coisa. Entregue para outra pessoa. E não entregue na minha casa. Entregue na casa dela. Eu posso fazer um ajuste, um acordo, um consenso de como vai ser feita essa tradição. Então, coisas que teriam que ser retiradas, eu vou ajustar a entrega. Coisas que deveriam ser entregues no meu endereço, eu determino que seja entregue num outro endereço. Coisas que deveriam ser entregues a mim, eu determino que seja entregue para outra pessoa. Isso é uma tradição consensual. Então, a gente tem a tradição real, que é a entrega efetiva da coisa. Então, o comprador recebe do vendedor efetivamente a coisa. Você estende o braço, entrega a coisa, e o outro estende o braço e recebe. Já a tradição consensual, você vai fazer um ajuste. Você pode me entregar, mas não aqui, no outro lugar. Você pode entregar, mas não para mim, para outra pessoa. Você vai, por consenso, ajustar a entrega dessa coisa para outra pessoa, ou em outra localidade, ou os dois. E vai ter, finalmente, em resposta a Anne, vai ter, finalmente, a tradição simbólica. O que se dizia antigamente? Aí é o que eu quero dizer que é um pouco da resposta do que a Anne perguntou. O que se dizia antigamente de tradição simbólica? O Código Comercial de 1850, quando ele ia falar do contrato de compra e venda mercantil e falava de tradição simbólica, ele dizia, olha, a tradição simbólica tem como exemplo a entrega das chaves. Então, você entregar chaves, você está entregando um símbolo. Por quê? Porque o imóvel você não tem como entregar, então você entrega o símbolo da coisa, que é a chave. Você não tem como entregar a moto, o carro, porque é muito grande, então você vai entregar a chave. Então, seria uma tradição simbólica. Já tem algum tempo que, além de ter sido revogado o Código Comercial, que ele foi revogado pelo Código Civil atual, nos 456 primeiros artigos, se eu não me engano, além disso, a doutrina já de muito tempo, bem antes do Código Civil, já criticava essa noção equivocada de achar que entrega de chaves é tradição simbólica. Entrega de chaves é tradição real. Quando eu entrego a chave para alguém, eu estou entregando o imóvel. Quando eu entrego a chave, eu estou entregando a moto. Quando eu entrego a chave, eu estou entregando o carro. Por que entrega de chave seria tradição simbólica? A entrega da chave seria uma tradição simbólica na cabeça de quem acha que ali é a representatividade da coisa. Mas por que, na verdade, é uma tradição real? Vai ser tradição real porque você não entra em casa sem chave. Você não liga o carro sem chave. Você não liga a moto sem chave. Então, me lembro que até uns 2 anos atrás, quando eu usava o exemplo que eu vou falar aqui, a maioria ficava boiando sem entender o que eu estava falando, a não ser os velhinhos do século XX, que assistiram lá nos anos 80 a série Profissão Perigo, que agora chama MacGyver, que lá nos Estados Unidos é MacGyver. Então, para quem já assistiu a versão nova da série, deve ter visto que o MacGyver ele pega um chiclete, pega um clipe de papel e faz uma bomba termonuclear. Por conta disso, destrói uma cidade inteira. Tá? Então, ele conhece tudo da química do chiclete, ele sabe que a reação com clipe de papel faz uma explosão que destrói uma cidade inteira. Então, é mais ou menos assim, tá? A ideia. Imaginem, tá? Alguém usa um carro, alguém usa uma moto, alguém entra em casa sem chave. A pessoa que faz isso ou é gatuno, tá? Ou assiste muito cinema para arrancar 2 fios embaixo do painel do carro e dar fazer uma ligação direta. Tá? Ninguém faz isso. Então, o que acontece? A gente passou a entender que isso não seria uma tradição simbólica, seria uma tradição real. A entrega das chaves de um imóvel, dentro da pergunta da Anne,
ou a entrega das chaves de um bem móvel, um carro, uma moto, ou seja lá o que for, um barco, isso seria representado como uma tradição real, como a entrega efetiva da coisa. A transferência da propriedade pode se dar por tradição simbólica? Pode, mas entrega de chaves não é tradição simbólica. Então, o que seria uma tradição simbólica? Vamos imaginar o seguinte. Imaginemos que eu sou um produtor rural. Imaginemos que neste ano a minha produção foi muito boa e eu não tenho onde guardar a minha produção. O espaço que eu tenho para guardar a minha soja, que eu plantei, já está lotado e eu ainda tenho mais 1/3 de plantação que, se eu não colher, eu vou perder essa plantação. Então, vou precisar colher e vou ter que ter um lugar para guardar, sob pena de perder toda essa colheita. Então, o que eu faço? Eu chego para um armazém geral e contrato com ele o seguinte: armazém geral, você guarda X toneladas de soja para mim? Armazém, ok, está aqui o preço, pague o preço, deixa aqui guardado. O que o armazém faz? Me entrega um documento, um papel, que se chama conhecimento de depósito. O que eu fiz com o armazém? Eu fiz o contrato de depósito. Ele vai guardar para mim uma mercadoria, ele vai cobrar por isso, então é oneroso, ou se ele for guardar de graça, é gratuito, mas normalmente o armazém cobra. Então, ele vai cobrar por isso e vai emitir para mim um documento que chama conhecimento de depósito. De posse deste conhecimento de depósito, onde eu chegar, que eu disser, olha, eu tenho 5 toneladas de soja. Você quer comprar? Ah, vou comprar. Eu sei que a sua soja é muito boa, eu vou comprar a sua soja. Cadê a sua soja? Não, você não sabe que é boa? Ela está guardada no armazém tal, só que não está comigo, porque esse ano eu produzi muito e deixei 1/3 guardado lá. Você quer recolher lá? Eu vou vender para você e entrego a soja agora para você. Como é que eu entrego a soja agora se está guardado lá no armazém? Eu vou entregar através do papel, que é o conhecimento de depósito, que eu vou assinar, transferindo. Essa assinatura a gente chama de endosso. Endossar é assinatura no dorso, no verso. Então, eu endosso, eu assino, transfiro a propriedade deste título para outra pessoa, e essa outra pessoa, de posse do título, vai lá e vai receber a soja que está depositada. O que eu fiz? Eu fiz uma tradição simbólica. Na hora que eu entreguei o papel, eu entreguei 5 toneladas de soja que estão depositadas no armazém que eu contratei. E esta pessoa, de posse desse papel, vai retirar essa soja, porque já pertence a ela. Olha a importância do que a gente está discutindo, porque vocês estudarem direito das obrigações. O risco do alienante é até a tradição. O risco do adquirente, do credor, é a partir da tradição. Então, é importante que a gente delimite quando há a tradição, para você saber quando que o risco deixa de ser do vendedor e o risco passa a ser do comprador. Que risco é esse? O risco de perder a coisa. Quem me garante que, por conta do ambiente ser muito úmido, a soja não venha apodrecer, mofar e se estragar? Se eu tiver prova que essa soja só estragou tempos depois de eu ter feito a tradição simbólica, a tradição já foi. O risco não é meu, o risco é do comprador. Então, é importante que a gente delimite isso para vocês entenderem como é que funciona essa ideia. Então, vamos lá. Anne, não sei se eu te respondi, porque vamos lá. No caso de compra de chaves de um imóvel, é feita na mesma forma de escritura particular? Sim, é feito também por escritura pública ou particular. Se você está comprando um imóvel e vai receber as chaves, se você está comprando um imóvel de até 30 salários, escritura particular. 30 salários em diante, você tem que fazer escritura pública. Que você não está comprando a chave, você está comprando o imóvel. Ah, mas o contrato que eu fiz foi de compra das chaves, porque a pessoa não tinha pago o imóvel todo. Mas o imóvel pertencia a ela. O imóvel estava gravado. Ele tinha um gravame, tinha um ônus nesse imóvel dizendo, olha, foi comprado por José Barros. Mas como está financiado, enquanto ele não acabar de pagar, ainda está na dependência da quitação para ser inteiramente dele. Mas tem, inclusive, registro disso. Não tem problema. Então, eu vou comprar as chaves. Você não está comprando a chave, você está comprando o imóvel e recebendo a chave. Só que esse imóvel, como ele ainda é financiado, como ainda há dívida, o que vai ser feito é uma assunção de dívida. Lembrem do direito das obrigações semestre passado.
você tem a transferência das obrigações que pode se dar por assunção de dívida e cessão de crédito. Aqui haveria uma assunção de dívida nesse caso, tá bom, Anne? Então, só para explicar, ok. E Tarcísio está perguntando, vamos lá, essa aula ministrada hoje fará parte da segunda unidade ou da primeira prova? Segunda unidade, Tarcísio, não entra, a gente já fechou o nosso assunto, eu estou entrando o máximo possível, nossa prova vai ser, se eu não me engano, dia 4, deixa eu só ver aqui, dia 4, na próxima segunda. E aí, o que acontece? Amanhã eu vou tirar para revisar com vocês. Então, o que eu vou querer de vocês? Que vocês me tragam as dúvidas de vocês. Tá? Amanhã eu vou abrir a aula e vou dizer, vinde a mim as duvidinhas. Tá? E aí, porque essas dúvidas entrarão primeiro na prova. Tá? Então, quando amanhã vocês começarem a aula, a gente já vai tirar dúvida. Não tem problema não, Tainá. Pode trazer todas as dúvidas possíveis e imagináveis. A gente vai resolvendo isso. Quando semana passada eu falei, ainda vai ser marcada a prova, eu não sabia que a data já ia ser nessa próxima segunda. Tá? Mas a gente já está com o assunto fechado, não tem preocupação. Hoje ainda estou dando assunto, porque a gente não pode se dar o luxo, porque apesar da gente ter tido todo esse problema, ainda está à distância, eu não acho que as provas vão demorar muito. Tá? Acho eu que a gente vai passar um bom tempo ainda, acho que a parte educacional vai ser a última a sair de sistema de isolamento social, mas quando sair a gente volta para o presencial, mas enquanto não, a gente vai estar discutindo nosso assunto por aqui. Então, revisão vai ser do mesmo jeito, vou fazer aqui com vocês. O que eu posso fazer, como eu prometi, é mandar para vocês uma prova antiga, para vocês terem uma noção do grau de dificuldade, mas não é o mesmo estilo de prova, é diferente. Eu fiz uma prova com vocês para dividir o assunto em objetiva e subjetiva, e eu fiz desse jeito. Tá? Metade está objetiva, metade está subjetiva na prova, para vocês poderem pensar um pouquinho e estar respondendo na prova. Horário normal, espero que dê tudo certo. Outra coisa, até antes que eu me esqueça, o link, eu mexi lá, eu fui perguntar na coordenação, e apesar do treinamento da gente ter dito como fazer, era do jeito que eu estava fazendo, muita gente estava tendo dificuldade, eu coloquei o mesmo link. Então, quando vocês entrarem, vocês vão ver na agenda de vocês, ou usando esse link que eu mandei, vai ser sempre o mesmo. Eu alterei daqui para o final, botei o mesmo link até o final. Tá? Eu não sabia que era possível fazer isso. Então, talvez o problema tenha sido do BIOS, tá? Aquele defeito que dá entre o teclado e a cadeira, e é o usuário. Então, talvez tenha sido isso. Mas vamos lá. Quando a gente vai falar, então, de compra e venda de bens móveis, eu vou ter o quê? Eu transfiro a propriedade por tradição. Pode ser real, pode ser consensual, pode ser simbólica. A exceção de quê? De aviões e navios, que eu transfiro por registro. E os bens imóveis? Eu vou transferir sempre por registro. Só que é registro que pode ser de escritura particular, até 30 salários, ou de escritura pública, abaixo ou acima de 30 salários. Por que abaixo ou acima? Porque se eu quiser ainda fazer escritura pública abaixo de 30 salários, eu posso. A lei não me obriga. Mas a gente está no direito privado e tudo aquilo que não é proibido é permitido. E se me é permitido, eu posso fazer. Então, eu posso optar ou por desconhecimento ou porque, na realidade, eu quero mesmo fazer por medida de segurança uma escritura pública e não uma particular. Mas a lei possibilita que eu faça abaixo de 30 salários por escritura particular. Então, como é que vai funcionar? Quando eu transfiro a propriedade, e a transferência da propriedade é um efeito do contrato de compra e venda, a gente vai verificar que, sendo um efeito e não da essência, não do cerne da compra e venda, o contrato de compra e venda ele é consensual, basta a vontade. Vocês querem comprar a minha biblioteca? Estou vendendo tantos R$1.000. Aí vocês dizem, ok, nós compramos essa biblioteca. Aí vocês aceitam. Definimos o preço, definimos o objeto, a coisa, já está feito o contrato de compra e venda. Ah, mas você não entregou, mas eu não paguei. Já tem compra e venda? Já tem. O que a gente não tem é inadimplemento.
E aí, olhem como é que isso é interessante. Assunto da primeira prova. Assunto da primeira prova que eu vou encaixar aqui nesse caso. Quando a gente vai falar de extinção dos contratos, uma das hipóteses de extinção dos contratos é a exceção do contrato não cumprido. Lembram disso? Eu posso resolver o contrato pelo não adimplemento de qualquer uma das partes no contrato. Então, se as duas partes deixarem de adimplir e uma delas cobra a execução do contrato, a outra diz, olha, eu não vou executar a minha parte, não porque eu não devo, eu devo. Só que você não cumpriu a sua, eu também não cumpri a minha, eu quero resolver o contrato. Então, vou opor uma exceção do contrato não cumprido, a exception on de contratos. Eu fazendo isso, por que eu teria resolução num contrato se o contrato só vai existir com a entrega da coisa? Então, não existiria exceção do contrato não cumprido na compra e venda, porque, na verdade, você só teria compra e venda com a entrega da coisa. A compra e venda brasileira, ela não depende da entrega da coisa para existir a compra e venda. Logo, é um contrato consensual. Um outro efeito que a gente vai ter dessa discussão sobre entrega da coisa, por isso que eu estou dando todo esse rodeio aqui no assunto, um outro efeito que a gente vai ter é o risco. O risco sobre a perda da coisa. O que vocês estudaram em direito das obrigações? Se há perda, e aí quando eu estou falando de perda total, mas vamos botar também a deterioração, que é uma perda parcial. Se há perda da coisa sem culpa do devedor, o que acontece? A perda da coisa sem culpa do devedor é antes do adimplemento, ou seja, antes da entrega da coisa. O que acontece com a obrigação? Resolve-se a obrigação. Resolve-se por quê? Porque não foi cumprida a resolução. Então, a gente vai deixar o contrato, ele vai ser extinto por resolução, porque não houve o cumprimento da relação obrigacional. E aí, se tiver culpa, o que acontece? Perdas e danos. Resolve-se com perdas e danos. Então, imaginem que, se eu perco a coisa antes da entrega, ou seja, se o devedor perde a coisa antes da tradição, o risco pertence a quem? O risco pertence ao devedor. Mas e se foi entregue a coisa e depois de ocorrida a tradição, a coisa se perdeu? O risco pertence a quem? O risco, nesse caso, vai pertencer ao comprador. Então, o que vocês vão ver? O risco, o ônus da perda da coisa comprada, da coisa vendida, vai pertencer ao vendedor, devedor da coisa, até a tradição. E ao credor da coisa, o comprador, a partir da tradição. Vocês vão dizer, tá, isso é besta. A coisa foi entregue, eu perdi a coisa, o problema é meu. Se a coisa não foi entregue, perderam a coisa, problema de quem perdeu. Mas veja, a gente tem que levar em conta que a tradição não é só real, ela pode ser consensual, ela pode ser simbólica. Então, imaginem que, se eu entreguei o símbolo para vocês, o conhecimento de depósito, que representa aquelas 5 toneladas de soja que eu tenho guardado lá no armazém que eu contratei. E no armazém, tem uma infiltração que faz apodrecer a soja, depois estoura uma barragem numa cidade próxima, que leva embora todo o armazém, depois o Donald Trump resolve jogar uma bomba nuclear em cima da cidade. E como se não bastasse, vem a ira divina e abre uma vala cheia de fogo vindo do inferno, com um apocalipse naquela cidade. Então vamos colocar tudo que é possível e imaginável ou até inimaginável para a gente entender como funciona aqui. A coisa foi perdida antes do comprador ter acesso à soja, mas ele já tinha recebido o papel que era o conhecimento de depósito. O risco é de quem? É do vendedor ou o risco é do comprador? Nesse caso, como já tinha ocorrido a tradição, apesar dela ter sido uma tradição simbólica, sem a entrega efetiva da coisa, sem a tradição real, o risco seria, nesse caso, do credor, do comprador. Só seria do vendedor se ele não tivesse entregue a coisa nem através de uma forma real, nem de uma forma simbólica. Mas foi entregue através de um símbolo. Então, na hora que eu entrego o símbolo,
Eu já fiz a tradição. E o risco deixou de ser meu e o risco passou a ser do comprador, do credor da coisa. Então, é bom que vocês entendam isso com cuidado, porque aquilo que vocês estudaram lá no direito das obrigações vai se somar ao que a gente está vendo aqui no contrato de compra e venda, para a gente entender como é que funciona essa relação. Então, primeira coisa que a gente vai ver, eu tenho que saber se o bem é móvel ou se o bem é imóvel, para saber se a transferência da propriedade vai se dar por tradição ou de forma notarial, através de um registro. Segundo, eu tenho que saber se a tradição ajustada foi a tradição real, que é a regra geral, se é uma tradição consensual ou se é uma tradição simbólica. E aí, eu entregando o símbolo, eu entreguei a coisa. E aí, sempre que há a tradição, o risco deixa de ser do vendedor e passa a ser do comprador, salvo disposição expressa em contrário. Por que é salvo disposição expressa em contrário? Porque às vezes eu posso ajustar. Não, você vai responder ainda depois disso. Você vai se responsabilizar por danos ainda depois disso. Mas a regra geral é que o risco é do vendedor até a tradição e após a tradição passa a ser do comprador. Deixa eu ver aqui que alguém postou uma pergunta. O Olival está perguntando. O professor pode repetir a explicação de tradição simbólica? Posso sim, Olival. Beijo. O que é tradição simbólica? É você entregar um símbolo. Vou usar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando a gente assiste uma maratona, tipo Ação Silvestre, por exemplo, o que acontece? A gente vê o corredor ganhando a corrida e quando sobe no pódio, ele vai subir no pódio e vai entregar para ele uma medalha, vai entregar para ele um troféu. E é muito comum nesses tipos de corrida eu receber um prêmio em dinheiro. Então, quando eu recebo um prêmio em dinheiro, o que eles fazem? Eles me entregam um cheque gigante, que eu vou segurar para bater a foto, para aparecer na TV, dizendo, eu ganhei a São Silvestre. Eu ganhei 100 mil reais por ser o campeão da São Silvestre de 2020. Quando eu recebo isso, eu estou recebendo o quê? É um símbolo? Ali é um símbolo. Símbolo de quê? Do dinheiro que vão me entregar. E aí, vejam, teve uma particularidade de uma corredora nordestina de Alagoas, se eu não me engano foi uma das últimas a ganhar, se não foi a última a ganhar São Silvestre como brasileira, e ela ganhou São Silvestre correndo descalça, que era como ela treinava, porque não tinha a menor condição para isso. E quando ela ganhou a corrida, ela subiu no pódio, recebeu lá o cheque grande. Quando apaga tudo e diz, agora, olha, tá aqui o seu cheque, pequenininho, tradicional, você vai levar ele no banco, devolve esse aqui pra gente. Você está querendo me roubar, só porque a Rede Globo foi embora, vocês vão levar o meu dinheiro embora. Isso não é possível, isso é abusivo, como é que vocês vão fazer isso comigo? Se eu ver a entrevista dessa moça, e ela dizendo que ela fez isso de fato. Ela dizendo, olha, eu não sabia que o cheque que eu ia receber com dinheiro era aquele papelzinho pequeno que estava me entregando e aquele grande não valia de nada. Eu só aceitei depois que eles disseram, ó, leve os dois. O pequeno você vai levar para o banco e esse grande você guarda em casa como um presente para você. O que é o cheque grande? É um símbolo, é a representatividade que eu tenho do que seria a coisa principal, a coisa representada, que é o quê? Dinheiro, 100 mil reais. Então, o que seria o símbolo aqui? O que seria a tradição simbólica? Ao invés de você entregar para a pessoa 5 toneladas de soja, que ninguém sai carregando nas costas 5 toneladas de soja, você vai ter um papel que é o símbolo que chama conhecimento de depósito. Isso também pode ser um conhecimento de transporte, se você não estiver falando de um depósito, de um armazém, se você estiver falando de uma transportadora, que vai levar uma carga, então ela, ao invés de te dar um conhecimento de depósito, te dá um conhecimento de transporte. Então, conhecimento de depósito no armazém, num depósito, conhecimento de transporte num contrato de transporte, uma transportadora, é um papel que representa a coisa transportada, conhecimento de transporte, uma coisa depositada, guardada, armazenada, conhecimento de depósito. Se eu entrego este papel para o comprador, o que eu fiz? Eu executei o contrato, eu cumpri o contrato. Eu entreguei para esta pessoa a coisa, mas não a coisa em si, numa tradição real, mas a representação da coisa, que é um papel, é como se fosse um vale. Vale 5 toneladas de soja.
Aí eu chego no armazém e falo, olha, estou com um vale de 5 toneladas de soja do Zé Barros, que ele me vendeu, vim receber. Aí eu vou lá e entrego para a pessoa, ela bota no caminhão e vai embora. O que eu fiz? Eu fiz uma tradição simbólica. A partir do momento que ela recebeu o símbolo, o risco todo é dela, não é meu mais. Então, digamos como eu falei, a soja está rígida, ela não tem nenhum defeito, nenhum comprometimento até hoje. Provo isso para a pessoa liga para o armazém atesta isso, tem foto, tem tudo que comprova. Inclusive, ela mandou um representante lá para dar uma olhada na soja. Ela foi receber o papel, eu entreguei o papel para ela, dizendo, olha, isso aqui vale, é um conhecimento de depósito, de 5 toneladas de soja. Eu assinei, transferi para ela, o que eu fiz? Eu transferi as 5 toneladas. Se a soja se estragar amanhã, problema dela que é compradora. O meu problema é até, enquanto vendedor, a entrega da coisa. A entrega da coisa não é só entrega efetiva. Digamos, vamos lá, eu fiz a entrega simbólica da coisa, mas a pessoa só vai receber do armazém 2 meses depois da soja. E aí eu não sei nada de soja, vou ser bem sincero para vocês, mas digamos lá, uma soja não pode passar mais de 15 dias armazenada sob pena de estragar. Estou inventando aqui, mas digamos que seja isso. A pessoa deixou 2 meses a soja lá armazenada. E ela se estragou. Problema de quem? Dessa pessoa. É como se eu vendesse para vocês um computador e dissesse, ah, tá aqui, estou entregando o computador. Aí eu entrego o computador, você está lá ao ar livre, digitando, dá uma saidinha. Enquanto você dá uma saidinha para resolver um problema, cai um pé d'água, uma chuva que estraga o computador. Aí você fala, olha, sabe aquele computador que você me entregou? Não está funcionando. Eu falei, por que não? É porque choveu e molhou ele todo. Eu vou dizer, e o que eu tenho a ver com isso? Eu te entreguei, ele estava funcionando. Se você deixou no relento e choveu, aí a responsabilidade é sua, o risco é seu, não é meu. É a mesma coisa. Na hora que eu entreguei o símbolo, o conhecimento de depósito, eu transferi a propriedade para você, eu transferi a coisa para você. Qualquer coisa que aconteça, esse bem está lá depositado depois dessa entrega do símbolo, o risco é seu. Mesmo que você leve 15 dias para receber a coisa, se a coisa for roubada, se a coisa for perdida, o problema é seu, não é mais meu. A não ser que a gente faça um ajuste de forma diversa. Ok? Não sei se ficou mais claro, acho que foi Olival. Se não ficou claro, você pode mandar outra pergunta, que não tem problema que eu explique. Tá bom? Mas vamos lá. O que a gente vai ver aqui? Quando a gente vai falar de contrato, então, de compra e venda, eu vou ter de um lado coisa e do outro lado eu vou ter preço. Quando eu vou falar da entrega da coisa, eu deixo de ter o risco enquanto vendedor e o risco passa a ser do comprador. Além dessa discussão sobre risco, é importante a gente discutir o que também? Fazer uma discussão aqui sobre o custo da compra e venda. Por que custo da compra e venda? Quando a gente vai falar de compra e venda, é importante que a gente avalie o seguinte. Tem um custo vender alguma coisa? Tem. Por exemplo, o custo da entrega. Eu vendi para vocês esse copo. Só que para entregar esse copo na casa de vocês, vai ter um custo. Eu vou dizer, custa X reais essa entrega. A quem cabe esse custo? O custo da tradição, da entrega da coisa, a quem cabe? Se a coisa for móvel, avião ou embarcação, ou navio, eu vou ter que registrar. E se for imóvel, eu também vou ter que registrar. A quem fica, para quem fica, a quem se atribui o custo do registro. A lei, ela coloca de uma forma, de regra geral, o seguinte: os custos da tradição, ou seja, os custos de entrega, eles vão caber ao vendedor. E os custos com o registro, com a escrituração, vão caber ao comprador, salvo disposição em contrário. O que significa isso? Por exemplo, entregamos um frete grátis para todo o país. Aí eu entrego frete grátis para todo o país. Vocês vão dizer, não, que bom. É tão bonzinho esse site, essa loja aqui, que me entrega de forma grátis. Os outros não, os outros ficam cobrando.
Gente, ele não está sendo bonzinho, ele está aplicando a regra geral da lei. O que diz a regra geral da lei? Se ele não atribui um custo de frete, ele é quem vai assumir. Porque a regra é o quê? Que o vendedor assume o custo, o ônus da tradição. Ele é quem vai ter que assumir esse custo. Mas eu posso ajustar de forma diferente? Posso. Eu posso dizer, olha, aquele negócio que a gente vê muito na internet, frete grátis para todo o Brasil. Menos norte, nordeste, centro-oeste e sul. Ou seja, frete grátis para todo o Brasil, menos 90% do Brasil. Tá? Frete grátis para todo o Brasil, primeiro tem que deixar claro, não é para todo o Brasil. Frete grátis para São Paulo, Rio de Janeiro, para Sul e Sudeste. O resto do Brasil eu vou cobrar. Quanto? Para entregar no Amazonas, R$50. Para entregar em Alagoas, vou cobrar R$30. Mas para entregar vamos lá, na Bahia, R$20. Eu posso fazer isso? Posso, é o custo do frete que eu vou ter, que eu vou atribuir a você. Nos contratos internacionais de compra e venda, a gente tem uma figura que a gente chama de Incoterms. Eu vou escrever aqui no chat para vocês poderem anotar. Tá? Incoterms. O que seria Incoterms? Incoterms é um diminutivo para International Commerce Terms, ou cláusulas internacionais de comércio. Incoterms seriam o quê? Seriam cláusulas que você tem, algumas dezenas de cláusulas que você tem em contratos internacionais, que se você usa determinada sigla, você define, primeiro, a quem cabe o risco da transferência da coisa. Segundo, a quem cabe o custo da transferência da coisa. Então, a gente falou aqui, olha, o risco normalmente, até a tradição, é do vendedor, e a partir da tradição é do comprador. O custo com a tradição é do vendedor e com o registro e escrituração é do comprador. Mas quando eu digo salvo disposição em contrário, o que eu estou dizendo com isso? Que eu posso afastar esse custo. Eu posso mudar. Eu chego e digo, olha, o custo que é do vendedor eu vou atribuir para o comprador. Comprador, você paga o frete, tá bom? Posso fazer isso? Posso. Eu, quando fui comprar essa estante aqui, essa estante eu tenho mais duas iguais a essa, que está numa outra sala daqui de casa, e essas estantes, quando eu comprei, foi para o meu escritório numa casa que era maior, e eu não queria fazer as estantes tradicionais, aquelas montadas, porque na época era muito caro. Então, fui numa loja, e coloquei numa loja de Recife, que agora tem também aqui em Maceió, tem no Brasil todo, uma loja famosa de mobília, inclusive mobília de escritório, em que eu comprei lá em Recife, e lá tinha dizendo, olha, entrega grátis em Recife e na Grande Recife. Beleza, eu vou ter que pagar, eu sei disso. Mas ninguém discutiu nada comigo até eu acabar de pagar. Na hora que eu acabei de pagar, eu falei, olha, como é que a gente ajusta a questão da entrega? Porque tem que ser entregue em Maceió. A gente não entrega em Maceió. Eu falei, não estou exigindo de vocês. Eu sei que vocês entregam em Recife de graça, inclusive. Vocês não cobram para fazer essa entrega. Mas eu quero saber, como é que a gente faz para entregar em Maceió? Ah, não, o senhor tem até as 10 da noite, até as 22 horas para retirar a mercadoria, senão a gente deixa na porta do shopping e fecha o shopping. Eu falei, como é que é? Não entendi, não, essa. Aí chamei o gerente para conversar, o gerente depois pediu desculpas e explicou, não, olha, ele é novo aqui, ou é desculpa padrão, né, para quando o empregado faz alguma coisa, ele é novo aqui e ele não soube explicar para você, olha, você pode contratar uma transportadora, a gente inclusive tem algumas que podem te indicar, e elas têm que retirar até as 10 horas da noite. Aí eu falei, mas era isso que eu queria saber, se vocês tinham uma transportadora para retirar a mercadoria, porque 3 estantes grandes eu não tenho como carregar num carro, mesmo desmontado. Então, eles me deram um preço, eu ajustei o preço e pronto. Foi entregue para a transportadora. Quando foi entregue para a transportadora, o que eu fiz? Tradição consensual. A entrega para a transportadora foi um ajuste que eu fiz com a loja. Eu disse, loja, entregue para a transportadora da minha escolha, ela vai retirar até as 10 da noite e vai levar para mim em Maceió.
O que acontecer nesse transporte, o risco é meu. Então, nos contratos internacionais, as Incoterms, elas já, com siglas, definem qual o custo do transporte, qual o custo do risco e como funciona. Então, por exemplo, a sigla mais comum, a gente tem várias, mas a mais comum das Incoterms é a cláusula FOB. O que é FOB? FOB é Free On Board. Free On Board significa o custo do comprador é grátis até colocar dentro da embarcação. Colocado dentro da embarcação, seguro para navegação, o frete da navegação, o custo para a retirada de dentro da embarcação, o custo lá da aduana, o custo para levar até o local de destino, fica com o comprador. Então, quando eu boto essas 3 letrinhas, FOB, Free On Board, o que eu estou dizendo? Eu já ajustei com o comprador que ele assume o custo até colocar dentro da embarcação, e a partir daí, o transporte, o seguro, o desembarque e a retirada dessa mercadoria para minha fábrica, minha loja, seja lá o que for, o custo vai ser meu. Só com essas 3 letrinhas. Então, vejam, a regra no Código Civil, e aí não é só para contrato nacional, mas também para os internacionais, se o contrato for feito no Brasil, daí a importância da gente saber o lugar do contrato, quando a gente deu uma aula sobre isso. Se o contrato for feito no Brasil, ou seja, o lugar do contrato é o Brasil, o que a gente vai ter? A gente vai aplicar a lei brasileira. A lei brasileira diz o quê? Que até segunda ordem, até que haja ajuste de forma diversa, o custo com a entrega da coisa, com a tradição, pertence ao vendedor. E o custo com a transferência, com o registro, com a escrituração, cabe ao comprador. Ah, mas eu posso ajustar de forma diversa? Posso. Veja o caso das Incoterms. Sobre a entrega da coisa e o risco, fechar um contrato de seguro é uma discussão de risco. E o risco, que eu falei para vocês a regra aqui, eu estou afastando, fazendo o quê? Botando uma cláusula que diz, olha, cláusula CIF, cláusula FOB. Quando eu faço esse ajuste, eu estou dizendo, é assim que vai funcionar o contrato. O risco é até aqui, daqui em diante o risco é de outra pessoa. O custo do transporte é daqui até aqui, daqui em diante é de outra pessoa. Então, posso ajustar que é tudo do vendedor, tudo comprador, parte vendedor. Posso fazer isso. Ah, professor, mas o custo com a transferência, escrituração, registro, você diz que fica normalmente com o comprador. Mas por que eu comprei semana passada na planta um apartamento e quando eu comprei, a construtora disse, olha, nós estamos vendendo o apartamento e fazemos a escritura e o registro para você. A gente está fazendo o quê? Uma exceção a essa regra. A regra é que o comprador é quem assume o ônus. Mas às vezes o vendedor está com a corda tão no pescoço que ele faz o quê? Eu assumo o pagamento da transferência para você. É como emplacamento de carro. A loja chega para você e diz, olha, nós assumimos o CIPVA. A gente paga. Tem fábrica que faz isso, tem loja lojista que faz isso. É a mesma coisa de uma construtora, uma imobiliária, que chega e diz, olha, eu vou assumir o ônus, o custo da escrituração. Eu vou assumir o custo do registro. Por quê? Porque eu faço tanto, é mais fácil negociar com o cartório e dar uma diminuída no preço. Aí, mesmo que seja tabelado, a gente sabe que, infelizmente, apesar de ser tabelado, tem muita coisa a ser negociada, porque eles deixam uma bela de uma gordura lá. Mas vamos lá. Se eu chego e a consultora está me oferecendo isso, eu já faço um ajuste. Eu chego, calma lá. Se esse apartamento custa tanto, e eu ainda não vou ter que gastar mais X reais de escritura e de compra e venda, de registro da compra e venda, agora ficou mais vantajoso, vou comprar. É a mesma coisa. Podem usar isso como um atrativo para você, como atrativo. Aí tem gente que acha que atrativo é ter frete grátis. Não, frete grátis é a obrigação do vendedor. É não atrativo, não sei nem se seria um neologismo, acredito que sim, é desatrativo você dizer, você vai ter que arcar com o frete, você vai ter que pagar o frete. Pode acontecer. Por quê? Porque a gente está dizendo, em regra é isso. Em regra, o vendedor assume o custo da entrega, da tradição. Em regra, o comprador assume o custo da transferência.
que é o quê? É o registro e escrituração. Mas eu posso alterar isso através de um contrato. A lei me permite isso. Eu já falei para vocês, tudo aquilo que não é proibido é permitido. E tem coisas, às vezes, que a lei regula, mas ela abre essa exceção dizendo, olha, salvo disposição em contrário. Se ela disser, olha, salvo disposição em contrário, a regra é essa, ela está dizendo o que é a lei? Que eu posso negociar dentro dessa questão. Mas se ela não colocar, é inegociável. Por exemplo, contrato de locação. Quem é que deve assumir a taxa de condomínio? Quem é que deve assumir a taxa de condomínio? Como é que funciona? Quem deve assumir IPTU? A lei regula isso. Mas em algumas vezes, o que ela faz? Ela diz, olha, salvo disposição em contrário. Então ela diz, olha, a taxa de condomínio ordinária pertence ao locatário. Mas às vezes, para fechar negócio, o que faz o locador? Ele diz, olha, dentro do valor do aluguel já deixa pago aí, está tudo completo o valor do condomínio. Ah, mas se tiver aumento do condomínio, problema meu, já fixei o valor e eu assumi a obrigação. Pode acontecer isso? Pode. Por quê? Porque a Lei 8.245, a Lei de Locação de Imóveis, ela diz exatamente isso. A taxa extraordinária é do locador e a ordinária é do locatário, salvo disposição expressa em contrário. Então, é a mesma coisa que a gente vai ter aqui. Ok? Alguma dúvida? Vamos lá. Então, veja. Quando a gente vai falar de compra e venda, uma das coisas, falando em ajuste de coisa e ajuste de preço, uma das coisas que a gente tem que discutir aqui com vocês é o quê? Antes de começar a falar da coisa entregue e de alguns efeitos do contrato, que eu vou colocar algumas coisas aqui para vocês nesse finzinho de aula, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que o pagamento, ele pode se dar não exatamente em dinheiro, por exemplo. Eu vou falar disso mais tarde, Cláudia. Se der, eu falo ainda hoje. Se não der, na próxima semana, depois da prova, eu falo com vocês. Já que amanhã a gente vai fazer uma revisão, aí eu falo com vocês. Porque qualquer alienação, não só venda, também doação de ascendente para descendente é anulável. Eu não posso fazer isso. E aí tem um monte de discussão que a gente vai estar falando aqui, adiantamento de legítimo, eu vou ter que entrar em direito às sucessões para explicar isso aqui para vocês, tá bom? Então, não acho que vai ser difícil falar hoje, porque não dá para a gente falar em 15, 20 minutos, tá falando desse assunto assim tão fácil, tá? Mas vamos lá. Quando a gente vai falar de pagamento, eu disse para vocês, eu tenho de um lado coisa e do outro lado preço. Eu falei, o preço, a precificação através da moeda. Que moeda? A moeda corrente do país. E eu tenho que pagar em real? Tem que pagar em real. Necessariamente, esse pagamento tem que ser em espécie, em dinheiro. Imagine que você chega numa loja de carro e vai comprar o carro em dinheiro. O vendedor, o dono da loja, o lojista, provavelmente vai pensar que você é traficante de droga, agiota ou qualquer outra coisa, ou um político que está lavando dinheiro, de chegar lá com a mala de dinheiro para comprar um carro. Tá? Isso é uma situação excepcionalíssima. Excepcionalíssima. Ninguém guarda dinheiro num colchão ou muito dinheiro num cofre de casa, a não ser que você receba o dinheiro em malas que transferem de mão em mão em aeroportos e vão parar dentro de um apartamento. Então, a não ser que isso aconteça, você simplesmente não vai estar realizando pagamento de dinheiro. O que você vai fazer? Uma transferência bancária, vai passar um cheque, um título de crédito. E aí, nesse caso, quando a gente vai utilizar instrumentos, formas de pagamento, que é o caso, por exemplo, do cheque, vai existir uma discussão se esse pagamento através do cheque, se ele é pró-soluto ou pró-solvendo. Isso é uma terminologia que eu acredito que vocês já têm estudado em direito das obrigações. Por exemplo, eu, quando dou aula de obrigações na Federal, eu explico isso para os meus alunos, dizendo, olha, o pagamento pode ser pró-soluto e pode ser pró-solvendo. O que é pagamento pró-soluto? É quando você usa o título para quitar a obrigação. O que significaria isso? Por exemplo, se eu dou um recibo para vocês dizendo, recebi 50 mil reais da compra e venda do meu carro. Assino e entrego para você, eu já quitei. Se esse cheque não tiver fundos, o problema é meu. O que eu vou ter que fazer? Eu não vou poder alegar resolução do contrato.
porque você cumpriu, você pagou. A diferença é que, pelo fato do cheque ser sem fundo, eu vou ter que executar o cheque. É diferente de você dizer, eu quero resolver o contrato. Por quê? Porque o cheque está sem fundo e eu quero resolver porque não houve o pagamento. Mas eu posso fazer isso na compra e venda? Posso. Se ao invés de eu optar por fazer uma compra e venda com pagamento, através de um título de crédito, com pagamento pró-soluto, se eu fizer de forma pró-solvendo, eu recebo esse cheque não para quitar, mas como um instrumento de quitação. O que significa? Ao invés de botar no recibo, recebi 50 mil reais, eu vou dizer, recebi um cheque de número tal, da conta tal, do banco tal, da pessoa tal. Porém, esta quitação só será válida após o pagamento, após a compensação desse cheque. Se o cheque voltar sem fundos, o que eu faço? Eu vou pegar o cheque sem fundo, vou chegar na justiça, se não tiver uma cláusula resolutiva, se tiver uma cláusula resolutiva expressa, nem preciso disso, eu só informo você, eu digo, olha, o cheque voltou sem fundos, como houve inadimplemento, é a resolução do contrato. O contrato está resolvido, me devolva a coisa se eu não entreguei, se eu já entreguei, se eu não entreguei, não vou entregar porque você não pagou. Então, se eu faço um ajuste pró-soluto e dou uma quitação de um pagamento pró-soluto, já está quitado o contrato, não há mais de se falar em descumprimento do contrato. Mas se eu faço um pagamento pró-solvendo, aquele título ele é utilizado não para quitar a obrigação, mas como instrumento de quitação. Se ele não for compensado, se ele não for adimplido, é a mesma coisa do contrato não ser pago. E aí eu posso resolver toda a obrigação e falar, não quero mais negócio com você. Eu posso fazer isso? Posso. Depende de você ajustar e depende de como você dá a quitação. A gente tem sempre que ter muito cuidado dentro disso, porque é a máxima que a gente usa muito no direito. Direito não socorre os que dormem. A gente fala isso muito em questão de prazo prescricional, mas isso serve também para a pessoa que dá um recibo de quitação desse jeito. É como eu dar um recibo de quitação para vocês dizendo, recebi o aluguel desse mês. Só que está faltando juros. Aí eu disse, recebi R$ 1.500 de aluguel desse mês, está faltando juros. O que eu fiz? Quitei os juros. O que diz o Código Civil lá no Direito das Obrigações? Se você quita o principal, a dívida, R$ 1.500, sem a ressalva de que ainda é devido ao acessório, o acessório vai junto, você quita junto. Então, é a mesma ideia que a gente vai ter aqui, e é bom que se tenha muito cuidado. A gente tem que ter cuidado no momento de elaborar a quitação para você definir se ali é um contrato com pagamento pró-soluto ou pró-solvendo, e se aquele recibo ele está dando a quitação completa do contrato, ou se ele está informando que você recebeu o título que vai servir como pagamento, mas se não for adimplido esse título, não serve como forma de pagamento que você quer resolver o contrato. Então, é bom que a gente tenha cuidado nesse ponto aqui. Mas vamos lá, deixa eu ver aqui que Diego fez um comentário. Eu saquei da caixa de dinheiro que vão parar dentro de um apartamento. Só referência não ficar solta. Diego tem que ter cuidado com isso, viu? Você sabe que saidinha de banco é justamente para esse tipo de coisa. Você saca dinheiro, tem gente que fica lá, na verdade, não para receber dinheiro e para pagar conta, mas para ficar esperto quando alguém tira algum dinheiro um pouquinho melhor e sair atrás da pessoa para acabar roubando a pessoa. Não é uma coisa muito simples, não. Quando a gente estava lá nos anos 80 ou antes, até isso era uma coisa normal. Por exemplo, meu pai tinha um salão de forró em São Paulo, ele advogava pela manhã e de noite ele mudava. Tá? Ele era dono de um salão de festas de forró em São Paulo, vamos lá, vou usar um termo meio chulo, mas é mais uma brincadeira com meu pai. Um risca-faca, tá? E o que acontecia? Ele saía 2, 3 horas da manhã do salão com o dinheiro do que tinha recebido. Na época, ninguém usava cartão de crédito, eram pouquíssimas pessoas que usavam cartão de crédito. E quem era o público dele? Era o pessoal que pagava em dinheiro. E aí ele tinha que sair com dinheiro de carro de madrugada. Ele saía com quem? Com segurança armada que ele tinha contratado para isso. Então, não é o ideal você fazer esse tipo de coisa. O que você usa? Métodos mais seguros. Antigamente, cheque.
Hoje, cartão de crédito, cartão de débito, e hoje até a gente utiliza outras coisas, um celular. Hoje você pega um QR Code, um QR Code, você bate uma foto e pronto, faz o pagamento que está resolvido o problema. Então, você pode fazer isso. Eu tenho um colega, por exemplo, que comprou um carro com cartão de crédito. Você vai falar, poxa, o cara comprou um carro com cartão de crédito. Você sabe por que ele fez isso? Ele não comprou o carro com cartão de crédito porque ele disse, eu vou mostrar porque o meu cartão de crédito pode fazer isso. Ele queria as milhas que ele ia ganhar com aquilo. Imagine quanto que eu não vou viajar quando eu compro um carro no cartão de crédito. Tá? Normalmente a pessoa não faria isso, faria um TED, faria um DOC, transfere o dinheiro, resolve o problema. Ele optou por comprar no cartão de crédito, porque ele passa a utilizar isso depois como um prêmio para ele. Então, a pessoa pode fazer isso também. Tá? Muito mais seguro do que sair carregando numa mala dinheiro, tá? Feito mafioso que joga tudo em cima da mesa e que vão levar aí meia hora contando dinheiro para você poder comprar um carro, ou seja lá o que for. Tá? Então, vamos lá. Vou repetir, Rafael. Quando a gente vai falar de quitação, pagamento, no contrato de compra e venda, o que a gente vai ver? Eu posso pagar em dinheiro? Posso. Normalmente, o que a gente faz? Quando você vai comprar uma coisa menor, você vai e paga em dinheiro, em espécie. Mas quando você vai comprar uma coisa um pouquinho mais cara, você não vai andar com dinheiro. Eu mesmo evito estar andando com dinheiro. Eu prefiro fazer 99% dos meus pagamentos em cartão de crédito. Primeiro, que eu ganho ponto. E segundo, que acaba também me dando segurança para não ter problema. Então, se eu for fazer um pagamento através, por exemplo, de títulos de crédito, debênture, um cheque, uma letra de câmbio, uma nota promissória, uma duplicata, pode ser que esse pagamento seja pró-soluto ou pró-solvendo. Quando é que ele vai ser pró-soluto? Quando você pega o título e faz com o pagamento, com a entrega daquele título, a quitação completa do contrato. Já está pago a coisa. Não pode ser reclamado que a coisa não foi paga se o título voltar sem fundos, se não for quitado. Mas, se eu faço pró-solvendo eu estou dizendo o quê? Eu estou entregando para você como forma de quitação. É uma garantia que se eu não te pagar, você vai poder executar o contrato ou executar o título. Você pode usar os dois. É uma escolha que você vai ter. Então, eu faço dessa forma, mas eu não faço através de uma maneira que eu estou já quitando, porque você quer se garantir. Se não for pago o título, você quer receber a coisa de volta. Então, você utiliza o quê? Ao invés de utilizar a forma pró-soluto, você usa a forma pró-solvendo de quitação. Isso está no material de vocês, e aí eu vou colocar aqui só para a gente fazer a chamada de vocês. Então, só para vocês darem uma olhada aqui rapidinho daquilo tudo que a gente já falou. Então, contrato de compra e venda, objeto é a transferência da propriedade de um determinado bem. Esse contrato de compra e venda, se for imóvel, a escritura ela pode ser particular, até 30 salários. Oi? Alguém está com o celular aí vibrando. Vejam, se for bem imóvel acima de 30 salários, tem que ser obrigatoriamente escritura pública. Mas e se for móvel? Tradição, que pode ser real, consensual ou simbólica. E aí eu trago aqui a classificação do contrato, dizendo que ele é bilateral, oneroso, translativo e comutativo, que a gente já viu. Forma de execução. Eu posso fazer de forma imediata, pode ser de forma diferida, a forma de execução do contrato. Então, eu vou te entregar a coisa quando? Daqui 30, 60, 6 meses, 1 ano? Ou posso entregar agora de imediato, não tem problema. A gente falou aí da coisa, tá? A gente falou dos bens incorpóreos, normalmente os contratos de cessão, a gente chegou a falar disso. Eu falei na outra aula que eu posso fazer de coisas futuras, tá? Então, de bens que ainda não existem. Então, por exemplo, eu estou vendendo o filhote do animal que um animal que eu tenho fêmea está esperando. Então, eu tenho uma vaca que ela está prenha e o garrote que está para nascer, ele vai ser seu, eu já vendo agora. Isso seria uma coisa futura. A gente pode sim negociar. Você só não pode negociar coisa inexistente, mas coisa futura você pode. Você não pode negociar coisa que não lhe pertence, por exemplo.
herança de pessoa viva. Eu não posso fazer isso. Eu não posso vender a herança que ainda não recebi, porque ainda o meu antecessor não faleceu. Não existe isso. Tá? E aí, nesse ponto, uma coisa que eu não falei, mas é óbvio para vocês, a gente tem as coisas fora de comércio, que são os bens inalienáveis. A gente vai estar vendo isso aqui na próxima aula, quando eu for falar da parte de inalienabilidade de ascendente para descendente, de inalienabilidade para concubina ou concubino, quando a pessoa é casada e assim por diante.